Na aula de hoje, vocês vão conhecer a vitória incrível do grande mestre brasileiro Krikor Mekhitaryan. Não acredito, tá lá. Tá lá, o Krikor é campeão, Xene do céu. Vamos, a América é verde e amarela hoje, meu Brasil. A América é verde e amarela hoje, meu Brasil. Krikor campeão do Grupo 6 Continental das Américas. Vamos, eu nunca duvidei, Krikão. O torneio Continental das Américas, que é classificatório para a Copa do Mundo de 2021, foi realizado no formato híbrido, ou seja, com jogos online e também presenciais. A fase preliminar do torneio Continental das Américas foi disputada entre os dias 8 e 9 de maio, e a fase eliminatória foi disputada entre os dias 22 e 29 de maio. Esta fase foi disputada por 114 jogadores, divididos em 8 grupos, com no máximo de 16 jogadores por grupo. E apenas o campeão de cada grupo obteve a vaga para a Copa do Mundo de xadrez. Sim, o grande mestre brasileiro Krikor Mekhitaryan conseguiu esta vaga, sendo campeão do seu grupo. Nas quartas de finais, Krikor derrotou o mestre internacional argentino Herman de la Morte. Já nas semifinais, Krikor derrotou o grande mestre cubano Lelis. E na grande final, Krikor derrotou o mestre internacional cubano Dylan. É um torneio que pode classificar o jogador para a Copa do Mundo de xadrez. A Copa do Mundo está prevista para ser disputada entre os dias 10 de julho e 6 de agosto em Sochi, na Rússia. O vencedor da Copa do Mundo de xadrez e o vice-campeão terão vagas garantidas no torneio de candidatos. E o grande campeão do torneio de candidatos tem a chance de disputar contra o campeão do mundo, quem será o novo campeão mundial de xadrez. E eu convido vocês agora para assistirem a partida decisiva desta grande final, em que Krikor conseguiu vencer o cubano. A abertura realizada neste jogo foi Ruy Lopes, defesa Murphy, variante Neo Arcanjo. Vamos à partida. Krikor Mekhitaryan está de brancas e o mestre internacional Dylan está de pretas. Krikor inicia o jogo com peão E4. Dylan responde com peão E5. Krikor desenvolve o cavalo em direção ao centro, atacando o peão preto de E5. Dylan defende este peão com o cavalo em C6. Agora o Krikor coloca o bispo na casa B5, iniciando a abertura Ruy Lopes. Dylan responde com o peão em A6, dando início à variante defesa Murphy. O peão preto de A6 está atacando o bispo branco. E agora o Krikor recua para a casa A4 e mantém a pressão no cavalo de C6. O cavalo que estava em G8 vai para a casa F6, atacando o peão do Krikor, o peão que está em E4. O Krikor realiza o roque e a próxima jogada do mestre internacional Dylan foi o bispo em C5, fazendo pressão no peão de F2. Krikor, então, coloca o peão na casa C3 com a intenção de colocar o peão de D2 na casa D4. Com isto, os peões do Krikor ficarão bem fortes no centro. Pretas faz o roque pequeno também, e o peão faz o salto, atacando o bispo e atacando o peão preto de E5. O bispo preto, então, vai para a casa A7, saindo do ataque do peão,
E agora, o peão de D4 captura o peão preto de E5. Cavalo captura o peão de E4. E o Krikor coloca a dama em D5, atacando o cavalo que está em E4. Este cavalo, então, foge do ataque da dama, vai para a casa C5 e, neste momento, ataca o bispo de A4, que está sem defesa. A dama não pode capturar este cavalo, pois ele está sendo defendido pelo bispo. E após este lance, o bispo não quer ser capturado e foge para a casa C2, atacando o peão preto de H7. O cavalo preto vai para a casa E7, atacando a dama. A dama agora precisa fugir deste ataque e escolhe voltar para a casa original, a casa D1. Pretas, então, avança o peão, realizando o salto. E quando um peão realiza o salto e cai ao lado de um peão adversário, este peão adversário pode realizar um movimento especial chamado en passant, mas só pode realizar no momento em que o peão adversário faz o salto, imediatamente. E é isso que o Krikor faz, captura o peão com o movimento especial en passant. Este peão agora está atacando o peão de C7 e o cavalo preto de E7. A dama captura este peão. E o Krikor percebeu aqui que, após capturar a dama preta, o peão preto irá capturar a dama e este peão preto ficará isolado. Não terá nenhum outro peão preto para protegê-lo durante a partida. E o Krikor vai tentar explorar essa dificuldade de peças pretas. Então o Krikor capturou a dama preta, o peão capturou, e agora o bispo já atacou este peão, que está sem defesa neste momento e não tem nenhum outro peão preto para defendê-lo. O mestre internacional Dylan colocou a torre defendendo este peão de D6. E o Krikor agora colocou mais um ataque no peão. Agora são 2 ataques neste peão contra uma defesa. O cubano, então, avançou o peão, saiu do ataque do bispo e agora tem o ataque apenas da torre. Krikor, então, colocou o bispo na casa E3, atacando este cavalo, que tem a defesa do bispo de casas pretas. E se este cavalo, em algum momento, sair dessa casa, o bispo de E3 poderá capturar o bispo preto de A7. O bispo branco desenvolve, sai da casa original e ataca o cavalo que está em F3. Se este cavalo em algum momento sair desta casa, o bispo poderá capturar a torre. Esta jogada se chama cravada relativa. O cavalo pode sair, porém, terá uma peça mais forte que ele sendo atacada. O cavalo branco vai para a casa D2 para proteger este cavalo de F3. Além disso, este cavalo sai da casa original e também ataca outras casas próximas ao centro. O cavalo preto vai para a casa E6. E agora o bispo capturou o bispo preto. Torre capturou e veja que esta torre está um pouco presa com peões de A6 e B7, dificultando os movimentos desta torre. Peças brancas, então, colocam a torre na casa E1, atacando este cavalo. Sim, este cavalo está sendo defendido pelo bispo e pelo peão. Porém, se algum momento este cavalo sair desta casa, a torre poderá capturar o cavalo de E7, que estará sem defesa. Mas o que será que o Krikor pode fazer
para tentar tirar esse cavalo de E6 e depois a sua torre de E1 capturar o cavalo de E7. Agora é a vez de peças pretas. A torre volta para a casa 8 para que ela possa ter mais possibilidades de movimento e também defender a torre de D8. O peão ataca o bispo de G4. O bispo recua para a casa H5 e agora o Krikor fez o melhor lance da posição, colocando o cavalo branco na casa G5. Se este cavalo preto capturar o cavalo de G5, a nossa torre poderá capturar o cavalo de E7 e atacar este peão de B7 que está sem defesa. O mestre internacional cubano capturou o cavalo e agora a torre capturou o cavalo preto e atacou o peão de B7. O peão que estava na casa D5 avançou, atacando o peão branco de C3. Ele está com defesa, porém o Krikor não deseja capturar este peão preto, pois após essa captura, a torre preta poderia capturar, ficaria em uma casa mais avançada e os peões brancos, que estão 3 peões contra 2 peões pretos, perderiam essa vantagem. Então, neste momento, o Krikor avançou para a casa C4. Peças pretas, então, avançou o peão e atacou o bispo. Este peão está mais próximo da promoção do peão. Faltam apenas 2 casas. Porém, o Krikor lidará com isso muito bem. Neste momento, ele foge com o bispo para a casa B3 e depois que este peão avançar, o bispo estará atacando a casa F7, a casa em que a torre de E7 também está atacando. O cavalo vai para a casa E6 e agora a torre captura o peão que estava sem defesa. O Krikor, neste momento, tem um peão a mais e isto já é vantagem suficiente para que o Krikor consiga a sonhada vitória para garantir a sua classificação para a próxima Copa do Mundo de Xadrez. E como vocês podem ver aí na continuação deste jogo, o brasileiro Krikor Mekhitaryan conseguiu segurar firme esta vantagem, chegando até a desistência do jogo pelo mestre internacional cubano. Sim, o Krikor Mekhitaryan sagrou-se campeão deste grupo. E aí, vocês gostaram de conhecer essa vitória incrível do Krikor Mekhitaryan? Eu espero que sim. E até a próxima aula. Tchau, tchau!